Muito bem, gente, a socialização ela é uma fase única na vida do cachorro, tá? A fase de socializar ela acontece geralmente até o 4º mês de vida. Então, do 21º até o 90º ali, 100º dia é onde acontece a socialização. Por que que ela está mais concentrada nessa fase da vida do cachorro? Porque se a gente for acompanhar como que é a evolução do cão na natureza, né, ele nasce e aí ele fica ali os primeiros dias, né, a primeira fase ali que vai até o 14º dia mais ou menos, próximo da mãe, 100% dependente da mãe. Depois ele entra numa outra fase, né, que ele começa a ser lentamente afastado da mãe, a própria mãe começa a afastar, né? Que fase é essa? É a fase que começa a ter dente, a fase que começa a se alimentar de alimento sólido. Então a mãe, na natureza, ela vai trazendo a caça, né? Vamos sempre pegar o contexto natural da espécie canina, então a mãe vai trazendo a caça para aquele cachorro. O fato de estar nascendo dente faz com que ele comece a ter menos acesso ao leite materno, ou porque está diminuindo, outra porque a mãe começa a afastar um pouco os filhotes, né, da mamada, porque começa a machucar ela e naturalmente vai substituindo o leite pelo alimento e entra-se gradualmente na fase ali a partir do 20º dia, 21º dia que eu falei, que é onde nessa fase o que acontece de importante? Aquela mãe, ela vai em determinado momento parar de alimentar os filhotes, parar de prover e gradualmente parar de proteger também. Então esse filhotinho, né, da espécie canina, esse filhote que está numa transição da proteção da mãe, da guarda da mãe, do fato da mãe estar provendo, ele está numa transição para um outro grupo. Pode ser o mesmo grupo da mãe, geralmente é, mas ele vai ter que ser aceito nesse grupo como indivíduo. O que acontece nesse momento? Ele está muito propenso a ser aceito, então ele tem um comportamento muito mais passivo, muito mais submisso, muito mais de aceitação. Porque ele sabe que ele precisa ser aceito, ele tem essa informação naturalmente dentro dele. Eu preciso ser aceito por aquele grupo. Eu não tenho condições de caçar sozinho, eu não tenho condições de me defender sozinho, eu não tenho condições de me alimentar sozinho, então eu preciso que o grupo me aceite para eu poder ter minha sobrevivência garantida. Nessa certeza, o cachorro vai se aproximar dos outros cães com um comportamento muito mais amistoso, um comportamento muito mais, né, submisso, muito mais passivo, e isso vai permitir que essa aceitação aconteça e que esse cachorro possa sobreviver. Então a gente traz esse paralelo para a nossa vida, né? O nosso filhote, o nosso cão, quando você foi buscar o seu filhote, quando você foi adotar, comprar, enfim, você percebeu que o filhotinho ele tem praticamente zero agressividade na interação. Ele quer interagir, quer participar do grupo, não importa a espécie dos indivíduos daquele grupo. Então a socialização é importante para quê? Para aproximar o seu cachorro de gato, de cães, obviamente, de crianças, de papagaio, de galinha. Ele está muito propenso a ser aceito, ele quer interagir. A prioridade de um filhote que não tem a maturidade para se defender, para caçar, para procriar, a prioridade do filhote é brincar, é barriga cheia e brincar, né? Então a gente precisa aproveitar essa fase porque ela vai se encerrar. E quando ela se encerra, inicia-se outra, que é uma fase de escala social. É onde aquele filhote já sabe, já entendeu que ele foi aceito pelo grupo, então ele precisa agora, né, ele gostaria de ascender socialmente naquela sociedade que ele foi aceito. Porque é óbvio que, né, assim como na nossa sociedade, assim como em toda a sociedade, os indivíduos que estão mais no topo da pirâmide social têm mais privilégios, né? Então aquele cachorro também quer ter mais privilégios dentro daquele grupo. E aí ele entra numa outra fase. E ele entra também a partir dessa experiência de escalada social, ele começa a perceber que ele não precisa mais de tanto comportamento amistoso quando ele interagir com outros cães, porque ele já não precisa mais de outro grupo. Então ele começa a ter aquele comportamento de não, peraí, quem é você? Né? Não te conheço, não preciso de você, não sei se eu gosto de você ou não. Né? Então aquele cão ele tende a ter comportamentos não tão receptivos quanto um filhotinho tinha. Então se a gente não aproveitar essa fase da vida até o 4º mês para fazer uma boa socialização, no futuro a gente não consegue substituir essa fase que foi perdida. O que a gente consegue no futuro? Fazer uma nova construção de experiências. Porque se ele não teve uma socialização, a experiência dele foi essa, né? Foi de não ter socialização. Ele socializou simplesmente com a família, né? E isso acontece por quê também? Porque
E devido ao protocolo de vacinas iniciais, a gente preserva o nosso cachorro que não está com a imunidade formada, então a gente não tira de casa, né? Recomendação dos veterinários. Está correto isso. Só que o fato de eu preservar a saúde do cão não significa que eu preciso privar ele da socialização. Eu posso fazer uma socialização controlada, em ambientes controlados, ambientes que não são públicos. Eu não vou levar em praça, eu não vou levar em pet club. Até pet club é um lugar legal, porque a gente sabe que os cães que frequentam lá são todos vacinados, bem cuidados. Mas eu não vou levar em praça, em ambiente público, em rua, né? Porque ali tem cães que frequentam que não tiveram o seu protocolo de vacinas, né, adotado, e cães que podem ser sim vetores de doença. Então eu vou socializar o meu filhote com outros cães que estão na mesma fase da vida, com outros cães um pouco mais velhos, mas que são também sociáveis, todos eles vacinados, em ambientes controlados. Então é na casa de alguém, é na sua casa, é no quintal de alguém, é no seu quintal. Eu preciso dessa socialização, eu preciso conciliar a proteção, né, da saúde do meu cachorro com a socialização. Por quê? Porque no futuro eu não tenho como criar uma socialização. Eu tenho como, de repente, ressocializar, eu tenho como construir outras experiências para ele confrontar com as experiências iniciais que ele teve, mas ele já teve experiência inicial, né? Lembra que a ausência de experiência já é uma experiência. Ele interagiu somente com a família, foi aceito naquele grupo, percebeu que ele está protegido, que ele tem comida, que ele tem uma cama para dormir, que ele tem um grupo que aceitou ele. Aquilo ali já é experiência, não precisa de outros grupos. Então no futuro como que a gente faz para socializar? Né? O meu cachorro não foi socializado, como que eu faço para socializar? Aí você pode construir experiências, né, que daí tem que ser muito mais delicadas. Por quê? Porque existem reações que o filhote não teria e que o teu cachorro mais velho vai ter. Então eu preciso controlar sabendo com quem ele vai interagir, né? Sabendo que aquele cachorro também precisa ter tido uma boa socialização. Se o meu não teve, aquele precisa ter tido. Que aquele cachorro vai proporcionar uma aproximação bem amistosa, né? Num ambiente que seja propício. Por que um ambiente propício? Porque se o meu cachorro está na casa dele, ele tende a não querer interagir com estranhos dentro da própria casa. Ali ele está seguro, ali ele está aceito, ali ele não precisa. Então se eu coloco esse cachorro num ambiente neutro, ele, naquele ambiente neutro, ele fala, puxa, e agora? A minha sensação de segurança ficou em casa, abre-se mais uma porta para aquele cachorro poder, né, e querer interagir. A situação também, interagir durante um passeio em grupo, interagir durante uma brincadeira, são coisas que direcionam a atenção do cachorro, não deixam ele só focado um no outro. Então os dois ficam focados numa determinada ação. Tudo são fatores que a gente vai também avaliar individualmente. Então, né, lembra que no mundo do comportamento canino não existe assim uma regra universal que vai servir para todos os cães. Cada caso é um caso. A gente tem direcionamentos. Então isso que eu estou falando são direcionamentos de socialização. Socializar até o 4º mês é o ideal. Tá? Não conseguiu socializar até o 4º mês, fazer uma socialização gradual com cães sociáveis em ambientes neutros é o mais indicado. Aqueles cães, por exemplo, que vão para um sítio, vão para uma fazenda, que nunca viram uma galinha, nunca viram um pato, nunca viram um bezerrinho, nada, eles têm muita dificuldade naquele ambiente, porque eles têm aquele monte de estímulo, eles têm aqui uma outra sociedade que ele até então não precisa interagir, porque ele já tem a sociedade dele, ele está lá agora sendo inserido lá meio que à força, e isso vai gerar complicações, né? E às vezes irreversíveis, né? Então tem casos que o cachorro é de cidade, vai morar no sítio e quer comer todas as galinhas, né? E como é que a gente faz para ele não fazer isso? Se ele não quer, ele não sente que ele pertence ao mesmo grupo da galinha, ele olha para a galinha como uma presa, diferente daquele filhote que cresceu junto com as galinhas. Acontece a mesma coisa com um gato, traz um gato para casa. Se o teu cachorro já é adulto, talvez ele não aceite. Se o teu cachorro é filhote, ele vai aceitar de boa. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando da socialização com outros cães. Você já tem um cão na sua casa e você introduz um outro cão. Aquele outro cão vai estar querendo ser aceito pelo grupo, né, que é a sua família. Então ele vai estar dando todos os sinais amistosos. O teu cachorro não vai estar tão amistoso no início, né? Vai botar ali uma certa resistência. E são situações que têm como base a socialização. Então, se você faz uma socialização correta até o 4º mês, perfeito. Se você não faz, proporcione o quanto antes a interação com outros cães de uma maneira que evite brigas, que evite conflitos, que evite disputas, né? Por isso um ambiente neutro. Não adianta querer interagir um cão que não foi socializado com outro que não foi socializado, né? É um caminho meio que sem saída. Você precisa que pelo menos um ou outro tenha essa experiência. Aqui em casa, por exemplo, eu hospedo cães aqui em casa.
E eu sei exatamente qual cão que eu posso botar para interagir com outro que nunca interagiu. Às vezes a pessoa vem trazer o cachorro aqui e ela me diz, ele nunca ficou em creche, nunca interagiu, não fez nada. Eu faço testes com aquele cachorro para saber o nível de interação que ele tem, o nível de sociabilidade que ele tem. E aí eu sei quais cães que eu posso botar nesse teste. Né? Eu sei aqueles que querem brincar, aqueles que querem interagir para brincar, aqueles que querem já testar, ver quem é o mais forte. Então, são comportamentos que existem e que a gente tem que saber ler, identificar para evitar o problema no futuro. Vive me perguntando como é que eu faço hoje, por exemplo, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estou com 8 cães aqui em casa, por exemplo. Né? Desde Golden, desde Malinois, desde Shiba, SRD, Shih Tzu, Bulldog, York, tudo junto. Todos foram socializados corretamente. Existe uma liderança que estabelece as regras dessa convivência, que no caso sou eu, e que eu não vou falar disso nesse vídeo, vou deixar isso para outro vídeo. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha percebido as nuances de uma boa socialização e o quanto isso é benéfico, tanto para a sua convivência quanto para o seu cão na sociedade. Quando eu digo sociedade, eu digo de você receber visita, de você ir visitar alguém, do seu cachorro ficar hospedado com alguém, do seu cachorro passar por experiências com outros cães. Pego experiência aqui em casa também, cães que não são socializados, eles nesse processo eles sofrem, porque eles até perceberem a necessidade da interação, eles se retraem, a gente percebe que aquele cachorro não está à vontade. Por quê? Porque ele está numa situação que ele nunca teve, e ele foi imerso nessa situação de uma hora para outra, porque a família precisou viajar. Socialize seu cão corretamente. Isso vai fazer um benefício enorme para a vida dele, para a saúde mental daquele cachorro, para a sua vida em sociedade, porque quando você está numa sociedade e um dos membros da sua família é o cachorro, você precisa que esse cachorro também seja aceito pela sociedade, e você vai ter uma gama de problemas que não vão acontecer na sua vida, porque você deu atenção para esse detalhe lá no momento certo da vida do cachorro. Tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que você tenha dúvidas para deixar aqui embaixo para eu poder te ajudar um pouco mais. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo também, encaminha para a pessoa, aciona aqui o sininho para não perder nossos próximos vídeos, tá? Toda semana, aqui praticamente todo dia, eu estou tentando trazer vídeo novo com assuntos importantes para quem vive com cães. E se você está aqui me assistindo, provavelmente você é uma dessas pessoas. Grande abraço e até a próxima.